Muito bem, vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu 6 inquéritos civis para que municípios da Baixada Fluminense, lá no estado, adotem ações que tenham o objetivo de reduzir impactos, aí, evidentemente, das chuvas. O Viga já tinha começado a falar sobre esse tema conosco aqui na sua entrada anterior e agora vai abordar um ano onde o Rio foi atingido fortemente, infelizmente, mais uma vez, né, Viga? Mais uma vez, prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã. Um prazer todo meu, Marcelo. Mais uma vez, bom dia para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Bom dia para você, para Paula. Meu caro Marcelo, chuva tem virado sinônimo de tragédia no Rio de Janeiro, não é de hoje. Só que 2024 tem sido um ano marcado justamente por extremos climáticos aqui no Rio de Janeiro e por muitas perdas de vidas, e é isso o que mais importa. 12 mortes confirmadas em janeiro por conta de um temporal que atingiu principalmente a Baixada Fluminense. E agora, 9 mortes no temporal desta semana. A última morte confirmada, uma criança de 6 anos de idade que estava desaparecida, foi soterrada após um deslizamento de terra que aconteceu na cidade de Mendes, que fica no interior do estado. Ou seja, 21 vidas perdidas em apenas 2 meses por conta de fenômenos provocados pela natureza por conta da chuva. E aí o Ministério Público abriu inquéritos, 6 no total, para saber o que os municípios estão fazendo efetivamente para minimizar os impactos da chuva, para mitigar essa intercorrência climática e também para pedir, solicitar novas ações, medidas e iniciativas para que na próxima chuva não tenhamos mais estragos e principalmente tragédia com perdas de vidas. O Ministério Público quer ações de curto e médio prazo, especialmente nas cidades da Baixada Fluminense, que foram aquelas mais afetadas, mais atingidas pelos temporais desse ano de 2024. Obras de contenção de encosta, de impermeabilização e principalmente de dragagem e drenagem de rios. A Baixada Fluminense, o nome já diz, né, está numa região de baixada e essa questão envolvendo a drenagem de rios é fundamental. São muitos rios assoreados. Essa semana o Rio Botas transbordou, provocando inundações, alagamentos de ruas, avenidas e casas. Nós trouxemos aqui histórias tristes e também histórias de um herói, o Marcos Vinícius Vasconcelos, aquele que conseguiu salvar uma família que seria arrastada junto com o carro onde esses familiares estavam por conta dessa chuva. Portanto, o Ministério Público abriu 6 inquéritos para, primeiro, saber o que as cidades, especialmente da Baixada Fluminense, Belfor Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, Japeri, fizeram para evitar os impactos da chuva. E também para, de certa forma, cobrar perante a Justiça novas medidas, novas iniciativas para que a gente não tenha que sempre repetir, infelizmente, essa sentença: chuva sinônimo de tragédia, choveu, vidas se perderam, 9 agora no temporal dessa semana, 12 no temporal do mês de janeiro, meu caro Marcelo. Viga, o que chama atenção, como você disse, né, quer dizer, há uma recorrência, os pontos são muitas vezes até conhecidos, né? E eu pergunto para você, passa esse momento de maior atenção, né? Medidas são anunciadas, prometidas. Eu pergunto para você, por exemplo, Petrópolis, o que mudou daquela tragédia também que nós vivenciamos aí, você muito de perto lá no Rio? Tragédia, salvo engano, né, meu caro Marcelo? Você até fez uma matéria sobre isso, aconteceu nesse mês de fevereiro, e as intervenções vêm sendo feitas pelo município e pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Mas o que dá para perceber, viu, Marcelo, é que a velocidade e a celeridade não é a mesma das novas questões climáticas. Esses extremos climáticos parecem estar num ritmo mais rápido, no ritmo mais acelerado do que o prazo legal para concorrências, licitações, contratações e execução dessas obras. O governo do estado do Rio de Janeiro disse que já colocou em Petrópolis, desde aquela tragédia que matou quase 250 pessoas no temporal de fevereiro, salvo engano, do ano de 2022, Marcelo, mais de 300 milhões de reais. Já o município, a prefeitura de Petrópolis, diz que mapeou quase 200 obras necessárias por conta dos estragos provocados por aquele temporal, e medidas preventivas de previdência precisavam ser adotadas. Mas eu diria que boa parte dessas obras ainda não foram concluídas, não foram finalizadas. Estamos falando de um prazo aí de 2 anos de tempo para obedecer
os trâmites, os ritos legais e para a execução dessas obras, muitas delas de infraestrutura que são demoradas. Mas de lá para cá, a gente fala do calor no Rio de Janeiro, fala do calor em São Paulo, de chuvas intensas no sul do país, ou seja, parece que há um descompasso entre o ritmo das autoridades, das obras, vis-à-vis aos extremos, às mudanças climáticas, viu, Marcelo? Sem dúvida, Viga, com certeza nós temos então aí toda essa situação. São Paulo viveu algo também muito parecido, infelizmente, o litoral norte no ano passado também, algumas obras já foram entregues, né, essas obras, mas a velocidade não é a mesma, a gente sabe as dificuldades também legais. É claro que naquele momento de emergência, alguns procedimentos técnicos e também jurídicos são dispensados, mas de qualquer forma, né, Viga, o que não pode é isso que você disse, né? Todas as vezes tem chuva, a pessoa ter o medo que ela possa morrer numa tempestade, por exemplo. As prefeituras, os estados, os governos têm também as suas obrigações com relação ao controle do solo urbano. O que a gente vê também é uma desordem urbana, de certa forma aí, comunidades, moradias, casas, edificações que surgem, que emergem, que são construídas em áreas que a gente sabe que vai dar problema no futuro. Região de encosta, área de risco, desmatamento, desflorestamento, toda aquela história que a gente já conhece, mas os órgãos de fiscalização ligados aos 3 entes da federação precisam estar atentos também a esse desordem urbana, né? Dessa desorganização urbana que se tornou também algo que contribui para essas tragédias. A cada chuva, a cada temporal, lamentavelmente, a gente já contabiliza aqui no ano de 2024 no Rio de Janeiro um total de 21 óbitos por conta desses temporais. 12 em janeiro, 9 agora em fevereiro. A gente fica sempre torcendo para que cenas como essa não se repitam, mas tem muita gente que já está se perguntando quando será a próxima tragédia. Basta esperar, infelizmente, a próxima chuva, né, Marcelo? Sem dúvida, infelizmente, essa é a história. Valeu, Rodrigo Viga. Daqui a pouco você volta ainda conosco aqui no Jornal da Manhã.